mostrar para vocês aqui algumas ferramentas que eu tenho utilizado nas minhas aulas à distância. A primeira, são duas ferramentas basicamente que eu queria mostrar. Uma delas é para organizar o material para a sala de aula. É o ambiente do Google Sala de Aula. Existem duas possibilidades de utilizar o Google Sala de Aula. Na UFV, através do login com o Gmail, ou você pode logar com a sua conta pessoal de Gmail. Então, o seu UFV Gmail ou o Gmail pessoal. Tá? São essas duas possibilidades que tem. Qual a diferença entre elas? Na sua conta pessoal, utilizando o Gmail, você não consegue convidar pessoas que têm o e-mail institucional. E o contrário também. Se você loga com a sua conta ufv.br, você não consegue convidar alunos que tenham a conta Gmail. Então é uma opção a se fazer antes. Se você está dando aula então para alunos da UFV, preferencialmente utilizar o e-mail ufv.br. E aí todos os alunos também vão acessar o ambiente utilizando o e-mail institucional. Então essas são as duas diferenças que tem. Então nessa tela, como vocês podem ver, eu estou utilizando o meu e-mail pessoal, Gmail, tá? Porque eu já tinha essa ferramenta antes e eu já utilizava principalmente para o público externo. Então, pessoas que não eram vinculadas ao UFV. E eu tive até uma certa dificuldade em alguns casos, cada vez que eu colocava alguns endereços de e-mail, as pessoas não conseguiam fazer. Então, é uma maneira que a Google tem de forçar os usuários a utilizarem a conta Gmail, né? Então, eu acho que é justo, né? Então, a gente tem essas duas opções aqui. Eu consigo mudar de conta, cada vez que eu conecto a conta, ele carrega os cursos. Então, eu tenho 3 cursos criados aqui, tá? E eu posso criar cursos novos. Antes de criar um curso novo, deixa eu só mostrar como é que funciona, né? Algum curso que eu já tenho aqui. Vamos ver esse da turma da ENT 841, né? Como é que funciona? Então, a interface é bastante limpa, tipicamente da Google, né? A gente tem um ambiente extremamente clean. Diferentemente de PVNet e outros ambientes educacionais, ele é bastante minimalista, realmente. Então, a primeira parte desse Google Sala de Aula é esse mural. Para que serve esse mural? Para a gente comunicar com a turma. Então, a gente coloca aqui qualquer mensagem que é enviada aqui. Eu escolho se eu quero mandar para todos os alunos, né, ou algum deles. Então, eu seleciono. E cada vez que eu coloco uma mensagem aqui, ela é automaticamente enviada, se eu colocar postar, ou eu posso programar para enviar essa mensagem em alguma data e hora futura, ou eu posso salvar como rascunho, que eu posso editar isso posteriormente para programação ou postagem. Então são essas opções que nós temos aqui. Cada vez que a gente lança, que a gente se comunica, né, uma mensagem, a turma pode interagir. Então é criado uma série de e-mails aqui, né? E detalhe, cada vez que é enviado essa mensagem, todos os alunos recebem no e-mail. Então automaticamente chega no e-mail, né? E do e-mail ele consegue acessar esse texto aqui. Então é bastante prático, né? Integra bastante a ferramenta do ambiente virtual com o e-mail. Então aqui eu tenho vários comentários que eu fiz. Aqui a gente pode ver que alguns alunos eles acabaram respondendo, né? E aí tem alguns comentários um pouquinho maior, em alguns pontos que a gente consegue manter esse diálogo aqui. Então ele funciona como um fórum online para postagem e comunicação rápida. Então nesse mural. Cada ação que é incluída nessas outras abas aqui, que nós vamos ver mais à frente, principalmente atividades, ele automaticamente registra aqui, por exemplo, né? Emerson Del Ponte, nesse caso aqui, postou um material novo, 21 de março. Então, clicando aqui, a gente vai pro material, tá? Vamos voltar aqui para o início, para ver, então, essa primeira tela, é isso que nós temos aqui. Essas atividades, então, a segunda aba, que é a aba mais importante, onde tem o conteúdo, a aba atividades, a gente tem a possibilidade, então, de criar, né? Então, eu já tenho criada algumas atividades que eu
criei tópicos, então eu tenho grandes tópicos, tópicos de tarefas, por exemplo, aqui. Eu tenho o tópico de apresentação de slides, de aulas ao vivo e de aulas gravadas. Então, cada um organiza esses tópicos aqui conforme o conteúdo programático. Seria mais ou menos assim. Você vai organizando da forma que você quiser, agrupando os conteúdos. Então, eu tenho, por exemplo, aqui em apresentação de slides, né? O que eu tenho? Então, eu vou clicar nesse tópico aqui e eu vou ver o que eu tenho. Então, ele tem um texto, que eu incluo aqui em cima, e alguns arquivos que eu faço o upload desses arquivos. Eu posso pegar do Google Drive, eu posso pegar um arquivo e enviar, então tem uma série de possibilidades. O material, quando eu clico aqui, então eu consigo navegar e consigo verificar o que eu postei antes. Se eu quiser adicionar mais um slide, por exemplo, eu tenho 1, 2, eu vou ter o slide 3, né? Eu venho aqui em editar, e eu vou adicionar, tá? Posso fazer essas modificações de edição aqui. Eu vou adicionar um link, por exemplo, né? Em vez de nesse caso aqui são só slides, então eu venho no Google Drive, que eu tenho. Aí no meu Google Drive eu posso selecionar um Google Slides que eu já tenho. Então eu vou no meu Drive aqui, procuro as minhas pastas, seleciono, né? Colocar um exemplo aqui, só para a gente fazer um teste para vocês verem como é que é. Adiciona, e aí ele automaticamente já inclui aqui. Eu posso excluir o slide. Isso funciona se você tiver um arquivo PowerPoint também. Você pode enviar o arquivo por aqui, né? Arrasta o arquivo, seleciona e faz o upload dele. Okay? Você consegue criar também ferramentas da Google, criando aqui um documento, apresentações, a planilha, enfim. Né? Então é basicamente isso que a gente faz com os materiais. Vamos voltar aqui na criação. Então, quando eu quiser criar em atividades, eu vou criar uma atividade, né? O que é uma atividade? Geralmente eu coloco uma descrição de um texto e algum anexo. Naquela atividade que eu mostrei antes, eu disponibilizei um Google Slide para eles. Uma atividade com teste, o que seria? Eu posso anexar nessa mensagem um formulário Google, onde eu posso criar um formulário Google como se fosse uma prova. Eu posso dar nota, tudo, né? Então eu posso criar uma pergunta também aqui, vamos ver como é que funciona. Então eu tenho os módulos aqui, né? Escolha múltipla ou resposta curta, são as duas opções que eu tenho, né? Então coloco aqui, né? Preencho esses dados e eu vou adicionar. Bom, aqui também o que a gente tem mais de atividades, o material, esse eu utilizo bastante quando eu tenho, por exemplo, materiais em PDF, livros, né? Então, o material, a gente coloca aqui, material, por exemplo, material 1, descreve esse material, capítulo do livro, X, eu adiciono aqui a mesma coisa, Google Drive, link, arquivo, vídeo para YouTube também, né, quando for o caso. Aí eu associo esse material a um tópico. Eu posso pegar, então eu já tenho, né, alguns tópicos gravados aqui, mas se eu quiser criar um tópico novo, eu vou colocar aqui. Então, capítulos de livro. Aí eu vou, nesse caso aqui, eu vou salvar, né? Quando eu salvo, o aluno não enxerga ainda. Da mesma forma, quando eu programar, ele não enxerga. Ele só vai enxergar quando ele for disponibilizado naquela data. Se eu clicar em postar aqui em cima, ele automaticamente posta. Né? Então, vou deixar eu salvar aqui para vocês verem como é que aparece. Então, já tem esse capítulo de livro. Ele está com esse itálico aqui, então ele mostra rascunho. E essas áreas aqui, esses tópicos, eu posso mover. Então, eu posso fazer reordenar eles aqui, né? Então ele está mostrando essa possibilidade então de eu arranjar esses tópicos de maneira diferente. Beleza? Então nós temos criação de tópico somente, né? Que eu posso fazer aqui, adicionar um tópico, ou criar esses materiais, né? Essas atividades ou testes, né? E eu posso fazer. Esse reutilizar postagem é muito interessante. Às vezes você tem um material que está em outro curso que você criou. Você pode reutilizar. Aí ele vai te perguntar qual é a turma. Eu tenho uma outra turma,
Tenho várias turmas que eu já tenho, até turmas que eu chamo, que eu já utilizei, que eu arquivei. Então eu posso clicar numa dessas turmas aqui, eu posso ir lá e buscar uma atividade que eu tenho pronta. Isso é muito bacana, que a gente aproveita o material, né, às vezes relacionados entre turmas. Então esse seria um panorama geral de atividades, né? Vamos criar um aqui para vocês verem. Material, né? Acho que a gente já fez isso aqui. Voltamos. Bom, primeira coisa que tem que fazer aqui antes da gente começar realmente a... Na verdade, eu monto o curso antes, eu não tenho ele totalmente pronto, pelo menos quando a gente está iniciando uma turma, você vai postando aos poucos, né? Então, a primeira coisa é a gente estruturar bem esse curso, reunir os materiais todos em uma pasta e aí fazendo essa organização, subindo os arquivos todos. Aí a gente vai para as pessoas, aqui a gente insere então os alunos que nós queremos incluir pelo e-mail. Então a gente, é bem fácil, né? Eu posso pegar o e-mail de cada aluno, vou colocando aqui. No caso, e-mail de Gmail, ele não tranca, né? Ele não dá nenhum erro. Se eu colocar um e-mail da UFV aqui, ele pode dar algum erro. Deixa eu ver se eu colocar aqui o meu e-mail, ufv.br, só para vocês verem o que acontece aqui. Convidar. Ó, ele deu um erro aqui embaixo. Não é possível convidar o aluno deste domínio. Então, como eu falei, utilizando pelo Gmail particular, eu não consigo adicionar usuários do UFV. Tá? O contrário também. Então, utilizando os alunos do UFV, procurem logar com o e-mail da UFV. Gmail, UFV. Então, aqui a gente adiciona. Clicando no nome de qualquer aluno aqui, né? Pegar um exemplo aqui desse aluno, eu consigo ver as informações básicas aqui, todas as atividades que esse aluno fez, né? Então, teve algumas atividades e ele foi devolvido, quer dizer, o aluno devolveu, não é que eu devolvi, não é o professor que corrigiu e devolveu. Tem essa possibilidade mais à frente, né? Que é outro nome, inclusive. Mas aqui, tudo que o aluno entregou para mim, ele fica registrado aqui. Então, tem um histórico. Então, possibilidade de eliminar, né, de enviar um e-mail para esse aluno também aqui. E aí vem a parte de, eu posso colocar também professores, né? Então tem os alunos e essa área aqui com os professores. Os monitores, né? O pessoal que vai ter o mesmas funcionalidades, o mesmo acesso que eu tenho como professor. Aí vamos para as notas aqui, essa outra aba. Então aqui eu tenho os nomes dos alunos, todas as atividades que tinham data, e aí eu corrigindo cada uma delas eu consigo colocar essa nota aqui. Então colocando alguma nota, depois eu salvo a nota aqui, né, registro a nota, o aluno já tem automaticamente acesso a essa nota lá. Então é uma maneira depois de, ó, até coloquei alguma coisa aqui, ele já salvou, né, vou deixar em branco. Depois que coloca a nota, tem essas opções, eu posso devolver, né? Ou seja, eu devolvi para ele, eu corrigi e eu devolvi para ele com essa nota. Ou eu posso ver o envio. Ver o envio é ver o envio que foi feito pelo aluno. Então essa opção aqui é o arquivo, por exemplo, que ele enviou, né? Ele enviou um arquivo, nesse caso, né, se eu tivesse enviado o arquivo. Então eu consigo acessar diretamente do painel de notas o material que foi entregue aqui. Okay? Então, e aí a gente tem como a gente depois calcular a nota final, tudo, né? Então, basicamente são essas 4 áreas aqui que nós, como professores, a gente consegue organizar o curso, né? E consegue utilizar esse ambiente virtual para nos ajudar na comunicação, né? Naquele mural, enviando esses e-mails, postando atividades e criando também. Então tem a parte de criação. Vou mostrar um exemplo aqui de uma enquete prévia que eu apliquei para essa turma, para eu conhecer melhor esses alunos antes de iniciar o curso. Então, eu criei uma enquete no Google Forms, clicando aqui. Então, eu não tenho acesso à edição, eu tenho que entrar pelo Google Forms com o meu usuário de e-mail, eu consigo editar. Então, aqui só mostra o que os alunos, a visão que o aluno tem quando ele acessa essa página. Então, essas informações aqui, né, o Google Formulário vocês devem conhecer, como é que funciona. Aqui eu pedi para coletar o e-mail automaticamente, e aí
respostas, né, perguntas de diferentes tipos, né, escolha múltipla, texto breve, enfim. E aí os alunos respondendo, vai ver no meu e-mail eu consigo corrigir. Então foram 5 trabalhos que foram entregues aqui. Clicando aqui em cima, vejo todos os alunos que enviaram completaram esse formulário e fizeram um envio, né? Então, basicamente, seria isso aqui que eu tinha para falar sobre o Google Sala de Aula. E também, a última coisa para falar, né? Nesse painel onde diz aqui a próximas atividades, todas as atividades que eu tenho, por exemplo, uma data para entrega futura e uma hora, ele mostra aqui. Então, as próximas atividades. O aluno, quando loga nessa página, ele vai ver, então, que ele tem uma entrega, está devendo alguma coisa em uma data e hora. Então, é uma forma bacana da gente também ter esse controle. Legal também, né? Que ele faz? Ele tem um calendário aqui. Deixa eu ver onde é que está o calendário. Está aqui em cima, ó, no Google Agenda, né? Então, cada atividade, quando a gente cria uma turma, ele vai criar esse usuário no Google Agenda. Então, o Google Agenda, ele vai abrir o meu, né, onde eu tenho várias agendas aqui, mas aqui ele mostrou várias agendas. Então, tem a minha agenda pessoal e eu vou clicar aqui para vocês verem o que tem nesse curso, né? Então, nesse curso eu tenho essas atividades aqui que já foram feitas, já foram marcadas. Então, as atividades futuras, conforme eu vou incluindo atividades novas, elas aparecem nesses dias aqui, né? Então é uma forma também bacana da gente ter essa visão do cronograma das aulas, de atividades, de entrega de tarefa, enfim, né? Então isso é uma outra atividade, outra funcionalidade bacana. Essa pasta da turma no Google Drive, aqui, como é Google, né, ele cria automaticamente um Google Drive. Então todos os materiais que são enviados para o curso, eles são armazenados em uma pasta Google Drive. Então vocês podem ver, tem os slides aqui, né, tem os quiz, que são aqueles forms, todos os arquivos que foram enviados, né, outros arquivos que não só arquivos da Google. Então essa é outra coisa bacana e isso depois fica como backup. Cada vez que a gente acaba um curso, a gente pode aproveitar, né? Depois eu posso mostrar como é que você cria um curso novo criar uma turma nova a partir de um curso antigo, onde você aproveita os materiais todos, a estrutura toda, porém toda a comunicação que é feita entre professor e alunos, as notas, todas elas não são importadas. Só é importado para o professor, ele vai criar uma turma. Então, criando uma turma, tem que concordar com esses termos aqui, obviamente. E aí a gente vai criar uma turma aqui. Turma teste. Seção aqui pode deixar em branco, não necessariamente precisa de alguma coisa. Teste de assunto. E aqui a sala, você pode, se você tem alguma sala, algum número, pode colocar qualquer número aqui também, né? Então, criou uma turma. Ela vai criar uma turma em branco. Nesse momento, ele vai, no Google Drive, criar uma pasta. Então, esse tempo que ele leva aqui agora para identificar o usuário. Aí, criou uma turma nova, né? Então, conforme nós tínhamos visto antes, a gente tem essa mesma interface e um template em branco, né? Que ele propõe aqui um tema azul, enfim. O que a gente pode fazer? Dá para fazer algumas configurações, né? Então, tem essa questão do tema, que a gente pode mudar esse tema. Então, aquelas informações que nós entramos de nome, de turma, tudo a gente consegue depois configurar aqui, né? De novo. Né? A gente pode voltar, colocar um título aqui, título, nome da disciplina, por exemplo, né? Posso fazer algumas modificações. Aqui o código, aquele que a turma que a gente pode enviar para algum aluno com o endereço enviar esse código. E aqui algumas outras opções, né? Como naquele mural, conforme a gente havia mostrado, o mural eu posso habilitar com que para que os alunos postem e comentem, ou eles só comentem, né? Ou apenas os professores postam e comentam. Então, acho assim, para deixar mais democrático, né? A gente coloca essa primeira opção aqui, que os alunos podem postar e comentar também.
atividades do mural, né? A gente pode ter algumas opções de como a gente quer visualizar isso aí. E também avaliação, o item, né, das notas, a gente pode fazer cada atividade ter uma certa pontuação e fazer o total, a soma de pontos, ou a gente pode inclusive ponderar por atividades também, né? Então essas são as opções que a gente tem de configuração. Vamos salvar aqui e ele automaticamente atualiza. Para quem não quer utilizar um tema padrão, que ele carregou aqui, né, a gente pode selecionar um tema novo. Tem os temas pré-disponibilizados aqui, de acordo com algumas áreas, grandes temas, né, de matemática, por exemplo, né. A gente pode colocar esse tema aqui que tem a ver com planta e colocar aqui, né? Então, opção também você pode personalizar, fazer um upload de alguma fotografia, trazendo uma foto para cá, você pode montar essa imagem em algum outro software e ele vai aparecer conforme você monta aquela imagem, você organiza, redimensiona ela para ela caber naquele espaço. Então, isso aqui é só uma questão de configuração visual. De resto, né, aqui as opções são as mesmas que nós tínhamos visto antes, então nós temos as atividades, está tudo em branco aqui, então a gente vai criar, né, as atividades. Primeiro você pode criar um tópico, enfim. Pessoas, vamos incluir, então, pelo e-mail, colocando o e-mail aqui, e as notas aparecem depois que a gente tem alunos. Então a criação é basicamente isso, né? É bastante simples. Uma outra possibilidade, conforme eu tinha falado, a gente consegue duplicar um curso que já existe. Então aqui nós temos essa opção aqui, que seria aqui em cima, né, nesses pontinhos, se eu quero duplicar essa turma. Vamos imaginar que eu tenho então aqui essa ENT 841, que eu quero aproveitar para uma turma nova. Então eu vou clicar em algumas opções aqui e vou colocar copiar. Então quando eu entro copiar, eu vou colocar aqui então por exemplo, turma de 2021, modifico também os dados que eu quero colocar aqui e ele vai copiar. Então ele vai automaticamente criar uma outra turma. Vocês verão que a estrutura e conteúdo ele é importado, porém não vai importar os dados dos alunos em relação a comunicações e também notas. Então ele criou automaticamente com uma cor diferente, entrando na turma, né, ficou com aquele nome de cópia. Ele está criando turma ainda, então a gente aguarda um certo tempo até criar. A cópia, a gente vai entrar aqui para a gente ver que tem exatamente o mural, como eu falei, não tem nada, ele é limpo, né? Não é importado. As atividades, no entanto, estão todas aqui. Então, as mesmas atividades. Detalhe, as atividades estão todas aparecendo como rascunho, elas não são liberadas ainda. Então, a gente pode ir liberando essas atividades com o tempo. Tá? Então, aqui, por exemplo, a enquete prévia, se você quer aplicar a mesma enquete para uma outra turma, a gente vai editar essa atividade aqui e vai criar atividade. Né? Ou eu posso programar ou salvar ainda o rascunho para eu mexer nele novamente, fazer algumas alterações. Então é isso que ele faz na turma quando é copiada, ele carrega as atividades todas e a gente precisa disponibilizar. Então, editando e postando, criando essa atividade. As pessoas, então, não tem ninguém, né? Mesma coisa que criar uma turma do zero. Então, as notas também não tem nada por enquanto. Então, esse seria essa funcionalidade de duplicação, de criação de uma turma nova a partir de uma turma existente. Bom, queria mostrar agora aqui como é que eu uso a funcionalidade de vídeos, né? Atividades que envolvem gravação de vídeo utilizando o Zoom, utilizando YouTube Live ou qualquer algum software que você pode utilizar que você gera um arquivo em vídeo. Então, no caso do Zoom, o interessante de se fazer é a gente agendar, então, pelo Zoom, a aula, o encontro. Vai ser uma aula ao vivo, né? Pode ser uma aula, por exemplo, expositiva, onde você vai falar, ou uma aula para tirar dúvidas, né?
Então, o que eu faço? Eu criei esse tópico aulas ao vivo e aulas gravadas, mas por questão de separar, né, duas coisas diferentes. Então, eu dei uma aula para essa turma aqui no dia 19 de março às 15 horas. Então, na edição, aqui vocês vão ver o que eu fiz. Então, eu coloco aqui o texto, né, o título, coloco o texto, descrevo brevemente o que é. E aqui a primeira coisa que eu mando para eles, quando eu crio essa atividade, que eu estou colocando como atividade aqui, na verdade não é uma atividade que eles vão entregar, né, eles vão participar. Eu coloco como atividade e coloco também uma data, que é essa mesma data que eu vou ter um encontro com eles, para que no mural apareça aquela data lá. Então, eu poderia criar como outra coisa, como um material, por exemplo, né? Mas o material, como não tem essa possibilidade de entregar, ele não registra como uma atividade a ser entregue. Então, no mural ele não aparece. E se não aparece no mural também, ele não aparece na agenda também. Então, a primeira coisa que eu faço é mandar o convite para o Zoom. Então, ele está abrindo aqui, só para vocês verem como é que eu adiciono. Então, lá no Zoom, a gente tem o convite do Zoom, é um link. Então, eu vou adicionar aqui um link. Aí, aquele link que eu tenho do Zoom, eu vou lá no Zoom, né? Ou alguém me mandou o link e eu coloco aqui. Então, o aluno, quando entra no ambiente, ele diretamente pode acessar o Zoom daqui. Aí, depois que aconteceu essa aula, eu fiz a gravação dessa aula ao vivo no Zoom, criei um arquivo MP4, que é um arquivo bastante compactado. Aí eu eu subi o arquivo aqui, né? Nesse caso foi YouTube, então eu procurei um vídeo no meu canal do YouTube, onde eu postei esse vídeo, onde ele é disponibilizado somente por link. Então tem o link desse vídeo, eu coloco aqui. Então ele vai lá no YouTube e pega automaticamente do YouTube. Então clicando aqui em cima, ele está abrindo aqui a janelinha, né? Nesse caso aqui ele não é é YouTube. Então eu tenho essa aula ao vivo que eu coloquei aqui, deixa eu passar mais à frente. Então ele está abrindo automaticamente dentro do ambiente mesmo. Então aqui eu estou dando uma aula para os alunos. Pode ser alguma coisa de... voltou. Acho que travou ali, né? Então, como é aula ao vivo, né, tem essa interação aqui, fica tudo gravado. Eu acho legal gravar essas aulas no Zoom, essas aulas ao vivo, para que os alunos consigam... dois, eu posso ter o fator, então. Deixa eu pausar aqui. Eu acho interessante colocar essas aulas, né, a gente gravar a aula e disponibilizar essa aula, porque, por exemplo, um aluno pode estar... Eu estou com os 12 alunos que eu tenho nessa turma. Cai a conexão de algum deles, né? Ou ele é muito rápido, perde alguma coisa, e realmente às vezes pode estar lenta essa conexão, enfim. Então eu estou fazendo a gravação minha aqui, né? E depois essa aula ao vivo eu disponibilizo para eles, então eles podem rever, né? Então, claro, a aula ao vivo, assim, dependendo se é uma aula que é uma aula expositiva e os alunos ficam mais ouvindo, acaba sendo assim, são duas possibilidades. Aula ao vivo, né, a experiência que eu tive, ela funciona mais quando você quer fazer uma interação, o ao vivo. Quando você quer fazer somente disponibilização, somente uma aula expositiva, o melhor, ao meu ver, é fazer a gravação. Faz uma gravação mais genérica possível, né, que possa ser reutilizada nas próximas turmas. Então, vou mostrar para vocês um exemplo de uma aula gravada, que eu fiz aqui em casa. Gravei essa aula, combinei com eles que eu não ia ter essa aula ao vivo, que eu ia gravar, deu mais ou menos 15 minutos. Eu gravei essa aula aqui, que depois ela já vai ficar pronta para as outras turmas, que vão entrar, que é o mesmo assunto sempre, o assunto não muda. Então, vamos ver só como é que aparece aqui, né? Da repetição. A repetição ela é importante porque ela vai... Aí a gente tem aqui a possibilidade de abrir no YouTube para ver a tela maior, né? Eu acho bacana o YouTube também porque fica lá, ele é um streaming, é mais rápido, né? Uma situação de precisão. Quanto maior... Então aqui a gente volta. No caso de aula gravada. Aí disponibiliza essa aula antes, eles vão assistir
no horário deles, né, o horário que eles puderem. Coloca, geralmente é interessante colocar associado com esses vídeos, né, a gente associar algumas perguntas, alguns textos para eles lerem, para eles fazerem alguma atividade. Então procura preencher um pouco mais, fazer com que eles assistam o vídeo para responder alguma coisa. Depois que eu tenho esse tópico, ou alguns tópicos, eu marco reuniões, aí 1 a 1 ou em grupos, né? É preferível fazer grupos, porque uma turma que é dada totalmente à distância, a menos que você defina um horário para essa turma, você já tem todo mundo junto ali, né? Para a gente é mais fácil, porque você atende todos os alunos em um período só. Mas se vai fazer 1 a 1, né, ficar tirando dúvida, também pode. Isso aí depende de cada um, né? Mas é um curso que é dado à distância, onde os alunos, nesse caso desse curso aqui, eles trabalham de dia, eles têm menos tempo, então você achar um tempo que todo mundo bloqueia o horário para essa aula é mais difícil. Então o que eu combinei com eles foi que eles façam então pequenos grupos, marquem comigo antecipadamente, né? Já tragam essas dúvidas, às vezes pode enviar a dúvida antes, até utilizar esse mural, acho que é interessante para isso. E aí o ao vivo eu acho que é mais interessante para essas interações e não para você ter um aluno parado ouvindo você dando aula. Então acho que mais se aproveita mais, inclusive, o nosso tempo gravando uma vez, né? Com qualidade boa, a gente treina ali, faz aquela aula e aí já fica eternizado até que você tenha